Nós temos entrevista aqui no estúdio da Clube FM. Quem está conosco é Éder Boron, procurador do município de Blumenau. A gente vai falar sobre a execução das obras aqui no município, as obras que estão em andamento e também os contratos com empresas que estão sendo investigadas por aquelas operações do GAECO, especialmente a Operação Ponto Final, que é das obras, e a Operação Sentinela, que é a operação investigando contratos aí de guarda armada. Até para esclarecer, a prefeitura criou então duas comissões para poder fazer o acompanhamento aí da execução dessas obras. E por que não uma terceira? A Arbóreo seria da merenda escolar, mas como o município de Blumenau não tem mais contrato com a empresa que fornecia, que é a Risotolândia, a empresa anterior, não tem mais o contrato, não houve essa necessidade. Mas foi publicado, inclusive lançado no Diário Oficial dos Municípios de ontem, essas duas comissões. As duas comissões são presididas pelo Fernando Marcelino, que é secretário municipal de administração, e a prefeitura com uma frente de servidores aí para fazer o acompanhamento. Aí o procurador do município vem aqui na Clube para explicar exatamente, centralizando poucas ações aí pelo jurídico do município, como que se fiscaliza para que, ao mesmo tempo, se ande na legalidade, mas o munícipe também não seja prejudicado com a execução das obras. Muito bom dia, procurador. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. Uma satisfação estar com vocês aqui na manhã de hoje. Felizmente, para tratar de um momento bem complicado, né, triste, ímpar, que está vivendo o município de Blumenau, mas nós, enquanto administração pública, nós precisamos dar a resposta o mais rápido possível para a sociedade em relação a tudo que está acontecendo. Então, num cronograma de tempo para a comunidade nos entender tudo o que está acontecendo, essas investigações ocorreram em relação a contratos e citações ocorridas em 2020 a 2024. Quando o prefeito Egídio Ferrari adentrou na sua gestão, no ano de 2025, nós já identificamos um problema com o contrato da Risotolândia, então, da merenda escolar, e já na primeira semana de governo, nós rescindimos esse contrato e passamos por uma contratação urgente, emergencial, de uma nova empresa, porque era o contrato mais sensível que tinha. O contrato da merenda escolar, que demanda a alimentação das nossas crianças, né, de mais de 30 mil crianças que estão na rede municipal de ensino. Então, assim o fizemos. No início do ano de 2025, resolvemos esse contrato. E por isso que, em relação à Operação Arbóreo, não há nada que o município tenha a fazer nesse momento, porque já está com uma nova gestão A investigação desse contrato. segue no GAECO, mas aqui o município não tem a necessidade de fiscalizar a execução, né? Exatamente. Porque já foi executado. Agora, só aproveitando esse gancho, o procurador, quando o prefeito Egídio assumiu, o senhor também estava em outra secretaria, depois foi convidado para assumir como procurador, foi observado ali, foi realmente um dos motivos, foi essa questão de ver alguns indícios, algumas coisas que vocês julgavam que poderiam ser irregulares, e foi motivo de não levar adiante o contrato? Na verdade, não existia mais saldo contratual. No mês de dezembro de 25 foi liquidado todo o saldo contratual do contrato, mas havia um prazo de contrato com a empresa Risotolândia até abril, se não me falha a memória. Então, nós não tínhamos mais como executar o contrato por falta de saldo contratual, de orçamento, de recursos vinculados a ele. Então, não tivemos opção, na análise jurídica administrativa, a não ser fazer essa rescisão e partir para uma nova contratação. Senão, estaríamos entrando num processo de ilegalidade, continuando o contrato que não tinha mais. Teria que fazer uma nova recursos. contratação de qualquer forma, né? De qualquer forma. E aí, em relação às obras, Arnaldo, o que acontece? Desde o início do ano de janeiro de 2025, naturalmente, o município continua, as obras continuam, os recursos vão chegando, emendas parlamentares para determinadas obras, financiamentos bancários, recursos próprios. Então, os processos licitatórios continuaram acontecendo e essas empresas foram ganhando essas licitações e sendo contratadas pelo município. O que acontece agora de problema é que, em virtude dessas investigações até o ano de 2024, todas elas estão com contas bloqueadas e está impactando demais a continuidade dos contratos atuais, principalmente aqueles que estão com as obras em desenvolvimento. Então, existem contratos que estão assinados, porém as obras não iniciaram. Esses vão ser um tipo de determinação pela comissão e pelo prefeito. Existem as obras que estão em pleno desenvolvimento, que é a situação mais urgente que a gente está avaliando. E aí cito aqui a Ponte Santa Catarina, a Rua Divinópolis, Frederico Jensen, Ari Barroso. São obras que impactam lá a mobilidade urbana daqueles bairros. Os comerciantes estão
angustiados, né? Os moradores estão angustiados, quem passa, quem transita por lá, então esses contratos são os mais urgentes, e existem aqueles que as obras já acabaram, mas estão em fase de finalização E burocrática. ainda tem algum pagamento para fazer. Tem ainda algum pagamento para fazer. Até para o ouvinte compreender, né, pelo que o senhor está explicando, procurador, e o que o próprio promotor, Marciano Mendes, falou aqui na Clube também, quer dizer, de forma legal, essas empresas elas têm a permissão, não tem nenhum impedimento de continuar executando as obras. Mas algumas dessas empresas, alegam que não tem caixa, porque o dinheiro que vocês pagam já acaba indo para o bloqueio, né? É bloqueado e eles acabam ficando sem caixa para tocar. É isso também, né? Exatamente. Dos 117 milhões que o Ministério Público apurou, apenas 78 foram bloqueados até agora. Então, enquanto não bloquear até os 117 milhões, as contas continuarão todos os dias buscando, eles chamam de teimosinha, né? Fazendo o bloqueio judicial desses valores. Então, o que acontece é que mesmo que as empresas continuem com as obras, quando o município vai fazer os pagamentos, esses valores ficam bloqueados. Então, é simples imaginar que elas não conseguem pagar funcionários, liquidar as suas despesas, comprar insumos, né, para realizar essas obras. Isso está impactando demais o desenvolvimento. Isso é que nem a obra da casa da gente, né? Se não pagar lá o pessoal da mão de obra, a obra não vai adiante, né? E aí vocês pagam, mas eles acabam, o dinheiro não fica para a empresa, né? Exatamente. Mas aí vem um detalhe, Arnaldo. Se as empresas têm contrato com o município, elas têm que cumprir. Aí Independente do que está acontecendo com elas no campo privado. E isso é um problema privado lá delas. Esse bloqueio poderia vir por conta de uma dívida em banco, por exemplo, né? Seria a mesma coisa. Elas precisam cumprir o contrato com o município. Se elas não cumprirem o contrato com o município, se elas retirarem os seus funcionários de lá, retirarem o seu maquinário, o município contratualmente precisa promover as notificações, que é o que nós vamos começar a fazer a partir de hoje, já com as comissões têm se reunido desde quinta-feira, sexta-feira. Ontem foi um dia intenso de reuniões. Nós já temos algumas sugestões e recomendações a fazer à Secretaria de Obras e ao prefeito para que a gente tome as medidas administrativas adequadas. Então, assim, essas empresas vão ser notificadas, vão ser cobradas, elas precisam retornar ao campo de trabalho, e se não o fizerem, esses contratos podem migrar para uma rescisão imediata para que o município possa contratar outras empresas de forma emergencial para dar conta do desenvolvimento dessas obras. Nós não podemos permitir que, com um contrato ativo, as empresas não prestem o serviço. E é isso que essas comissões estão analisando, estão fazendo, e de forma urgentíssima. Então, só para a comunidade entender, nós estamos reunidos das 8 da manhã às 6 da tarde, analisando o documento, tomando definições, porque até a semana que vem a gente quer avançar muito na conclusão de vários desses, em torno de 30 contratos, pelo menos mais a metade desses contratos mais urgentes, a gente ter uma solução imediata para isso. A maioria, então, é da questão de obras, por causa da operação ponto final. No caso da operação Sentinela, é só a questão da empresa que faz a segurança, ou tem mais empresas ali também que são fiscalizadas? Muito bem. Então, esses em torno de 30 contratos são em relação às obras em andamento. Em relação à operação Sentinela, é apenas um contrato, que é o contrato da segurança armada. Um contrato, então, anterior à gestão do prefeito Egídio, já desde o ano de 2023, 2024, né? É público e notório que ele ocorreu desde da situação da creche Cantinho Bom Pastor, que foi um momento de comoção pública, mas também foi um momento de readequação do serviço da rede municipal de ensino, porque tanto os pais quanto os servidores, na época, ficaram tensos e com uma complicação muito grande de retornar às aulas, né? Naquele momento, o município teve que dar uma resposta rápida para prestar segurança. Obviamente, ninguém sabia que haveria, por trás disso tudo, um conluio entre a empresa e determinados servidores para as questões de propinas, que é o que está sendo investigado. Todo mundo tem direito à defesa, contraditório, mas é o que as operações estão investigando. Então, esse contrato também é um contrato que estamos avaliando com muita cautela, ele é muito sensível, porém nós precisamos dar uma resposta urgente para a comunidade, porque se ele nasceu eventualmente com problemas lá na sua contratação, nós temos que definir o que fazer com esse contrato para que se evite, para que se contribua com as operações e se evite maiores prejuízos ainda aos recursos públicos. Aparentemente, procurador Éder, seria mais tranquilo você monitorar, acompanhar esse contrato, que é uma empresa só, um serviço, do que as 30 obras que o senhor falou.
mas ali tem uma similaridade, né? Quer dizer, quando vocês pagam a empresa de vigilância, o dinheiro também fica bloqueado, né, ou não? Nesse caso, não, porque o valor, se O não valor é me mais falha a baixo, né? memória, se não me falha a memória, o valor envolvido, apurado pelo Ministério Público, chegava em torno de 2 milhões e alguma coisa, 2 milhões e 400, 2 milhões e 600. Esse valor já foi bloqueado da empresa. Mas como é uma empresa muito grande, que presta serviço em outras cidades, a continuidade do trabalho deles está dentro da normalidade. Porém, nós precisamos avaliar a fundo a base desse contrato. E é um contrato que está às vésperas de ser encerrado, inclusive no seu prazo, para que nós possamos dar as determinações, as medidas administrativas urgentes, para quem sabe migrar para uma nova contratação, transformar a segurança das escolas numa segurança mais tecnológica, com câmeras, com botão de pânico, com acionamento na central de controle da Polícia Militar, muitas vezes com portaria, com catracas, né? Então, nós estamos estudando tudo isso junto com a Secretaria de Administração e a Secretaria de Educação, para que nós possamos, em tempo recorde, já nos próximos 15 dias, dar as novas determinações e, quem sabe, fazer um novo modelo de contratação da segurança Então, das assim, escolas. a princípio, nessa questão da guarda nas escolas, não há um risco iminente de que possa ser paralisado. Os pais chegarem lá e, de repente, olha, a empresa rompeu e não está mais prestando serviço, não tem mais guarda lá na escola. Não há esse risco iminente? Há risco porque estamos tratando de um processo judicial, né? Pela questão judicial, pela né? questão Por judicial. questões externas à prefeitura, né? Isso, mas o município tem sim que fazer a sua análise urgente, porque esse contrato já está sendo discutido lá na Operação Sentinela, é uma apuração judicial, o Ministério Público é o autor, o Poder Judiciário já tem dado algumas determinações, como bloqueio de contas, as análises que são feitas na parte administrativa também são feitas na parte judicial. Obviamente, a empresa está se defendendo, tem o seu direito a contraditório e ampla defesa, mas pode surgir decisões que impactam profundamente no contrato. Então, sim, nós estamos avaliando isso todos os dias e, se eventualmente identificarmos qualquer situação que possa criar complexidade administrativa, teremos que tomar as medidas de forma imediata. Mas todo o impacto que eventualmente gerar nesse contrato, o município dará um novo suporte com uma nova prospecção de contratação, uma nova prospecção contratual para que as escolas fiquem seguras. Procurador do município Éder Boron conversando conosco exatamente sobre agora o acompanhamento das obras públicas e dos contratos aqui em função de 2 das 3 operações que recentemente o GAECO fez aqui no município. Nesse caso, a gente está falando de obras no município e também da vigilância de escolas e creches por aqui. Voltando a essa questão de obras, procurador, o senhor lembra exatamente algumas obras que elas já estão paralisadas eventualmente em função disso, porque a empresa resolveu largar a frente de trabalho. Tem aquela coisa de canteiro de obras, né? Quando desmonta o canteiro, fica mais difícil remontar, né? Tem algumas ali que chamam a atenção dentre essa lista aí de em torno de 30 obras? Sim, a que mais chama atenção no momento é a Ponte Santa Catarina, que é o corredor norte. Parece que desde ontem já há uma diminuição abrupta na quantidade de servidores. Ontem, inclusive, eu recebi comerciantes da Rua 2 de Setembro, muito impactados, eles próprios dizendo que já havia uma diminuição muito brusca de funcionários. Nos preocupamos muito também com a Rua Divinópolis, que é uma rua que impacta demais o trânsito da região da Velha. Também houve uma diminuição, então essas 2 obras são que geram caos lá na mobilidade, são bem preocupantes. Frederico Ienz, em Ari Barroso, ainda hoje as equipes da Secretaria de Obras vão fazer acompanhamento para fazer um relatório para as comissões, mas existem obras importantes também, Arnaldo, que sequer vão iniciar. Por exemplo, o complexo da Itopava Norte, com a nova ponte ali na Rua Santa Catarina, né, que será a ponte... Tipo um binário ali com a... Binário com a ponte Irineu Bornhausen. Esse sequer vai ser assinado o contrato, porque foi um consórcio entre 2 empresas que estão sendo investigadas. O contrato está por assinatura, já terminou o processo licitatório, nós vamos ter que refazer todo o processo licitatório. Vai reabrir. Vai reabrir. E assim, não há risco da empresa entrar com recurso porque ela também está impedida, né, de executar, né, ou não. Nesse caso, como ela já assinou, ela está impedida ou não, né? Ela está impedida nesse momento
pela decisão judicial na operação ponto final, porém sim, ela pode entrar com recurso. Vocês vejam a dificuldade da administração, né? Tudo pode atrasar o tempo da obra, Tudo pode né? atrasar o tempo da obra. Ela pode entrar com determinado recurso, com uma questão apelatória, com algum mandado de segurança para manter o contrato e ganhar esse direito. Nós estamos acompanhando com a Procuradoria. Eu sou habilitado nos autos de todas as operações, então estou acompanhando diariamente tudo que está acontecendo, mas nesse momento nós vamos dar orientação à Secretaria de Obras de cancelar aquele processo licitatório para reiniciar. Por exemplo, uma outra obra que não diz respeito a uma empresa que está investigada aqui nas operações de Blumenau, mas ela está sendo investigada lá na Operação Regalo, na cidade de Pissarras, é a rotatória da Rua Benjamin Constant, que estava em vias de iniciar, o contrato também assinado, nem a ordem de serviço foi emitida. Essa também ela vai ter que ser suspensa por esse momento, porque a empresa está sendo investigada em outra operação. Estamos num momento muito conturbado, muito tenso da parte de obras. Uma espécie de caos administrativo, porque hoje 70%, 80% das empresas que prestavam esse serviço de obras civis, de obras de mobilidade no município, estão sendo investigadas em alguma operação. E isso gera um problema muito grande para a gente resolver contrato a contrato. Tem riscos aí do município perder recursos por causa disso? Emenda parlamentar, financiamento, repasse de governo federal ou estadual, que determina alguns prazos, às vezes, para cumprir, né? Com todos esses atrasos aí, vocês também têm que prestar contas lá com quem fornece o dinheiro? Exatamente, Arnaldo. Existem dois grandes riscos. O primeiro deles é que parte dessas obras que estão em execução são obras de financiamentos bancários. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Fomplata, são grandes vultos de dinheiro buscado em financiamentos, dinheiro pago a juro pago pelo bolso do contribuinte. Então, se essas obras atrasarem, gerará mais despesa ainda ao município por conta do pagamento de juros desses financiamentos. Então, essa é a primeira medida urgente que a gente tem que tomar. Essas obras têm que acontecer e ser retomadas o mais rápido possível, porque o município não tenha essa despesa maior. E a outra são a perda de recursos, como, por exemplo, das emendas parlamentares, transferências do governo do Estado, transferências da União. Quando vem essas transferências, nós temos prazos para execução dessas obras, prazos para o processo licitatório. Então, pode haver, sim, perda de algum tipo de recurso se nós não atuarmos com vigor, com veemência, para que essas empresas ou voltem imediatamente à realização das obras ou se rescinda-se os contratos para que nós possamos trazer novas empresas para desenvolver o serviço. Procurador, não sei se o senhor tem uns números aí de cabeça, né? Porque quando tinha uma lista aqui em torno de 20 obras em execução, eu tinha calculado aqui, feito um cálculo à mão aqui, em torno de 136 milhões de reais, o custo das obras, não o dinheiro envolvido na operação do GAECO, né? O custo dessas obras tem algum valor atualizado ou seria mais ou menos em torno disso? É mais ou menos em torno disso, que nós estamos tratando em andamento de mais ou menos entre 17 a 20 obras que estão em andamento. Tem obra de mobilidade urbana, como eu citei para vocês, tem obras de encostas, tem obras de rotatórias, tem obras em escolas que essas empresas investigadas, então parte perto disso, mas tem obras também já finalizadas, que em torno de 7 ou 8 contratos que as obras já acabaram, mas os contratos ainda estão ativos e que ainda no dia de hoje, no mais tardar na segunda-feira, nós vamos tomar algumas medidas em relação a essas. Essas concluídas, fica tudo certo para o cidadão, mas ainda fica a pendência lá de pagamento e prestação de contas com os agentes parceiros ali, né? Quer dizer, exatamente. Então, isso ainda no dia de hoje eu tenho uma reunião com o Ministério Público, autor da ação, para que a gente consiga dividir esses planos, né, de cada uma dos contratos que estão em andamento, nesses níveis, para que nós possamos, inclusive, levar ao juiz da causa e encerrar alguns contratos e outros tomar as medidas administrativas que a gente consiga chegar até o momento. Tá certo, procurador, já agradecendo, mas para concluir então, quando que o senhor acredita que pode ter aí um primeiro balanço, assim, para dar uma geral para a população, olha, como é que está a situação, o que que continua, o que que está parado, um balanço geral sobre essa situação. Acredito quanto tempo aí para tanto na Procuradoria quanto nas comissões, né, poderem trabalhar. Tá certo, Arnaldo. Então, desde da semana passada, o prefeito Egídio estava bastante angustiado com toda a situação. Então, nós já iniciamos as reuniões na semana passada. Quinta e sexta foram dias bem intensos de reuniões das comissões, de levantamento de documentos pela Secretaria de Administração, Secretaria de Obras e pela Procuradoria e Secretaria de Educação em relação à Sentinela.
Ontem, segunda e ontem também foram dias de bastante trabalho. Ontem nós chegamos a várias conclusões. Hoje nós vamos passar algumas conclusões das comissões em relação a pelo menos em torno de 10 a 12 contratos para o prefeito Egídio, e muito provavelmente na segunda-feira já serão anunciadas algumas situações em relação a vários contratos importantes para que a comunidade tenha certeza de que a prefeitura está imbuída no intuito de resolver o mais rápido possível todas as situações. Tá certo, procurador. Muito obrigado pela visita aqui, pelas explicações, esclarecimentos aqui ao nosso público ouvinte. Obrigado, Arnaldo, e a todos os ouvintes da Rádio Clube. Procurador Éder Boron da Prefeitura, falando sobre aí, o acompanhamento das obras nas empresas que são investigadas aí pelo GAECO, que a gente tem noticiado muito aqui. A gente volta a falar sobre esse assunto em breve. Então, intervalo e já voltamos.